Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus irmãos, que me assistem também em outros países. Um ótimo dia para vocês e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui e gostaria de pedir para você que gosta do meu trabalho, que apoia aí o meu trabalho, dá um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. E você que não gosta também, você que assiste para me contestar, pode dar o seu dislike aí também, eu fico feliz. Você assistindo o meu vídeo, eu já fico feliz, tá bom? E gostaria de dizer para aquele irmão que assiste meus vídeos, mas ainda não se inscreveu no meu canal: ô meu irmão, dá essa força para mim. Eu estou aí na caminhada rumo aos 2.000 inscritos. Estou chegando lá, estou bem pertinho. Com a sua ajuda, muito breve eu vou chegar, tá bom? Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto aqui relacionado à Bíblia Sagrada, ao Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 1, mostra ali que os discípulos de Jesus ficaram admirados com a estrutura do templo, o templo ali de Jerusalém. Eles mostraram para Jesus, isso porque para os discípulos de Jesus, as coisas terrenas eram muito importantes. Eles não estavam ali muito interessados ainda nas coisas celestiais. Então, para eles ali, as coisas terrenas eram muito importantes. Mas veja, preste atenção aqui, meus irmãos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 2, Jesus mostrou para eles que aquilo ali, que eles achavam tão importante, não era tão importante. Que havia coisa mais importante do que aquilo. Tanto é que Jesus disse que muito breve tudo aquilo viria abaixo. Muito breve não ficaria ali pedra sobre pedra. Aquele templo maravilhoso que aqueles discípulos estavam encantados com a beleza dele, muito breve não ficaria pedra sobre pedra. Tudo seria derrubado. Então veja, os discípulos de Jesus estavam desviando a sua atenção para as coisas desse mundo e deixando de observar o mais importante, que estava ali bem juntinho deles, que era Jesus. Era Jesus, o mais importante. Então Jesus disse mais ou menos assim para eles: veja mais ou menos o que Jesus disse para eles. Olha para as coisas de cima, porque as coisas terrenas são vulneráveis e as coisas de cima não. Mais ou menos isso que Jesus disse para eles. Aquele templo tão impressionante, aquele templo que os discípulos estavam tão impressionados com a estrutura dele, foi totalmente destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Mostrando com isso que as coisas da terra não prevalecem, só as coisas de cima que prevalecem. Coisas terrenas, não prevalecem. O sistema religioso farisaico, que se julgava muito importante, não conseguiu proteger o seu templo quando os romanos, sob o comando do general Tito, entraram ali em Jerusalém no ano 70. Os fariseus ali, que se julgavam um povo muito importante, um povo arrogante, não conseguiram segurar a fúria dos romanos. Bom, preste atenção, meus irmãos. De forma bem semelhante, atualmente existe uma organização religiosa que se orgulha de sua estrutura. Sempre se orgulhou, desde que essa organização religiosa foi fundada, por volta do ano 1850 depois de Cristo, essa organização ela sempre se orgulhou da sua estrutura. A exemplo dos fariseus, essa organização religiosa sempre humilhou
todas as outras religiões. Sempre se achou que era o baluarte da verdade, né? E humilhava todas as outras religiões e se achava inabalável. Mas, a exemplo dos discípulos dos dias de Jesus, essas pessoas dessa organização deixaram de olhar para as coisas de cima e passaram a olhar para as coisas da terra. Essa organização que eu falo, essa organização na qual eu estou me referindo, trata-se da Sociedade Torre de Vigia, ou simplesmente Organização das Testemunhas de Jeová. Veja o grande erro que eles cometeram. Os dirigentes dessa organização das Testemunhas de Jeová, eles excluíram Jesus totalmente do meio deles. Eles excluíram Jesus totalmente do meio deles. Jesus, nessa organização das Testemunhas de Jeová, é um zero à esquerda. Jesus ali para eles não serve para nada. Bom, preste atenção. Eles fizeram uma cópia própria da Bíblia para eles. Eles não utilizam a Bíblia que outras religiões usam. Eles fizeram uma cópia própria para eles, né? E onde, nessa cópia, eles adulteraram um texto onde eles colocam os seus líderes, ou seja, os líderes deles, chamado de corpo governante, como substitutos de Cristo, como se isso fosse possível. Veja, meus irmãos, olha, eles negam a divindade de Cristo, mesmo a Bíblia estando repleta de textos bíblicos, deixando claro que Jesus é Deus, que Jesus é divino, e mesmo assim, eles negam a divindade de Cristo e dizem que Jesus é um anjo. Eles dizem que Jesus é um anjo. Veja, meus irmãos, eles negam a existência do Espírito Santo, né? E reduziram o Espírito Santo simplesmente a uma corrente elétrica. Segundo eles, o Espírito Santo é uma corrente elétrica. O Espírito Santo não existe. É uma corrente elétrica que passa ali nos fios ali e vai embora. Simplesmente, para eles, é isso. Então veja, meus irmãos, essa organização religiosa que se achava tão poderosa, que sempre se achou, né, tão poderosa, essa tal de Torre de Vigia, ou seja, Organização das Testemunhas de Jeová, essa organização está ruindo. Ela lá vai ruindo aos poucos. Sim, ela está ruindo. Ela está se demolindo cada vez mais. A exemplo do Templo de Jerusalém, ela está se desabando pouco a pouco. O desespero dela é tão grande, o desespero dessa organização é tão grande que ela está fazendo remendos. Ela está fazendo remendos, né, para ver se consegue ficar de pé. Vocês já notaram quando um prédio começa a demolir? Aí o que é que o construtor faz? Ele vai ali, começa a cortar na parede, colocar ferros ali dentro e colocar uma massa forte e fazer remendos, né, para ver se o prédio fica de pé, não é assim? Então, assim, essa organização chamada de Torre de Vigia ou Organização das Testemunhas de Jeová está fazendo remendos para ver se consegue ficar de pé. Para ver se consegue ficar de pé pelo menos por mais alguns anos, porque da forma que ela lá vai caindo, eu acho que ela não fica de pé por muito tempo. Veja, ela está cada vez mais fazendo mudanças. Ela está cada vez mais fazendo mudanças. E
ela já fez muitas mudanças e preste atenção. E vem mais mudanças por aí. E vem mais mudanças por aí. Não são só essas mudanças que foram feitas, não. E vem mais mudanças por aí. E mudanças drásticas. Não são mudancinhas, não. E vem mudanças drásticas. Tudo isso para ver se consegue manter de pé. Para ver se não será demolida de vez. Então veja, meus irmãos, é só vocês aguardar que vem mais mudanças. Então, meus irmãos, isso aí que a Torre de Vigia ou Organização das Testemunhas de Jeová está fazendo tantas mudanças, fazendo tantos remendos na sua estrutura, sabe que nome que se dá isso aí? Sabe? Isso aí chama-se desespero. Isso aí chama-se desespero. Essa organização está desesperada. A debandada de pessoas que está saindo e muito poucos entrando é muito grande. É muita gente saindo e quase ninguém entrando. A situação deles lá está tão difícil que eles já não estão tendo coragem mais de bater nas casas das pessoas para pregar. Eles não estão tendo coragem mais. Porque eles sabem que ninguém recebe. Que ninguém quer ouvir mais aquela balela, aquela conversa fiada ali. Ninguém quer saber daquilo mais não. Então, eles saem para fazer a pregação deles, né? E fica aquele bando ali parado nas esquinas. Porque eles não têm coragem mais de bater nas portas das pessoas. Não têm coragem mais de bater nas portas das pessoas. Porque eles sabem que ninguém não vão receber mais. Ninguém está afim daquilo, não. Veja, meus irmãos. Então, a situação lá está precária. A situação está precária. Eles estão vendo que cada vez mais pessoas saindo. Cada vez mais pessoas saindo. E praticamente ninguém entrando. Então, as mudanças são muitas. Eles fizeram recentemente muitas mudanças. Lá até há pouco tempo, os homens não podiam deixar uma barba crescer um pouquinho. Agora já pode. Os homens tinham que usar terno e gravata ali nas reuniões para fazer. Não pode. Tinha que usar. Não precisa usar mais. As mulheres não precisam. As mulheres não podiam usar calça comprida para ir nas reuniões, assistir os congressos e assembleias, para fazer pregação de casa em casa. As mulheres não podiam usar calça comprida. Agora pode. Então, eles não podiam cumprimentar a pessoa que foi excluída de lá, que saiu de lá. Agora pode. Então, veja, foram muitas mudanças que eles fizeram. E vem mais mudança por aí. A gente já tem informações que vem mais mudanças por aí. A gente só não pode adiantar quais são, porque senão pode complicar a vida da pessoa que passa essas informações para a gente, né? Então pode complicar a vida dele, então a gente não quer fazer isso, né? Se a pessoa já está ajudando a gente, né, passando as informações, então a gente não vai procurar meios de complicar a vida dele, é claro, né? Mas nós temos mais informações de que vem mudanças e mudanças drásticas. Bom, eles sempre, a vida inteira, o que eles sempre fizeram foi falar mal de todas as religiões, mas inclusive a Igreja Católica. A Igreja Católica foi o alvo principal deles. Eles sempre desceram a ripa na Igreja Católica. Mas com as mudanças que eles estão dispostos a fazer, que a gente já sabe que eles vão fazer recentemente, eles vão ficar iguaizinho à Igreja Católica, não vai ter diferença da Igreja Católica, não. Todas as coisas que eles sempre criticaram na Igreja Católica, eles vão fazer também. Vão fazer. Isso. Então veja, meus irmãos, essa organização chamada de Testemunha de Jeová, ela é muito hipócrita. Então esse vídeo que eu fiz hoje é um alerta para vocês
para vocês não dar atenção. Não dá atenção para esse pessoal, não. Esse pessoal são um bando de hipócrita. Olha, eles estão desesperados. E olha, eu quero ver o circo pegar fogo e os bombeiros de férias. E é isso que eu quero ver. Eu quero mais é ver o circo pegar fogo e os bombeiros de férias. Eu vou sentar lá bem longe e ficar olhando o circo deles pegar fogo. E quando eles ligar para o bombeiro, alô, bombeiros? Os bombeiros vão falar, não, nós estamos de férias, nós não podemos apagar fogo hoje não. Então eu quero ver o circo pegar fogo e os bombeiros de férias. E eu, de camarote, assistindo o circo pegar fogo.